Sejam todos bem-vindos. Bom final de tarde, boa noite para vocês. Vamos dar sempre aqueles 2 minutinhos iniciais para aguardar o pessoal chegando. O trânsito na internet está intenso hoje, então a gente sempre demora um pouquinho a se conectar. Acho que muito bacana e usar esses 2 minutos, primeiro para agradecer ao engajamento. A gente tem 10 pessoas que vão compartilhar um pouquinho das experiências dentro da universidade, sob uma perspectiva que muitas vezes a gente não conhece, principalmente se está saindo do ensino médio, ou às vezes não tem tanto contato com a universidade. Que a gente falar um pouquinho, e uma provocação do Conexão Leve foi justamente trazer um pouco da vida além da sala de aula na universidade. Talvez uma das grandes características que a gente tenha em uma universidade sejam os laboratórios, sejam os núcleos de pesquisa, de extensão que a gente tem dentro do nosso campus. E eu acho que a PUC, de maneira geral, e agradecer em especial ao Piuís, a Carmen, que é justamente uma das co-coordenações dessa iniciativa. O Piuís é o Programa de Integração Universidade, Escola e Sociedade, que conseguiu trazer um pouquinho de diferentes experiências aqui da universidade, de diferentes cursos. Então, são pessoas que têm olhares diferentes e a gente vai tentar compartilhar um olhar diferente sobre o que está rolando fora da sala de aula. A perspectiva é justamente a gente entender um pouco de como as práticas elas ajudam dentro do processo de formação de vocês, né? E experimentação, diálogo, conhecimento e como a gente pode criar junto novos conhecimentos. A ideia, então, pessoal, a gente tem 10 pessoas aqui, então a gente vai falar, cada um vai ter mais ou menos 3 minutos para contar um pouquinho da sua experiência. E vamos começar falando. Eu queria convidar o Marcelo. Marcelo justamente vai trazer um pouco do background do LabSynth, né, Marcelo? Que é um laboratório de síntese orgânica. Marcelo, conta para a gente o que rola no laboratório, né? Qual é a sua rotina lá? Olha, primeiro, obrigado pelo convite. A química é basicamente o que o químico faz. Então, se você está pensando na química, você tem que pensar no laboratório. A nossa rotina lá, ela não é muito organizada, mas a ideia central que a gente sempre tenta fazer é planejar os experimentos. É a primeira coisa que a gente faz quando chega no laboratório, para a gente ter noção do que vai acontecer. Então, sempre que a gente chega, a ideia da rotina do laboratório é planejar o que vai fazer e efetivamente fazer, né? A química é o que o químico faz, é sintetizar as moléculas. Lá no nosso laboratório, a gente acaba tendo mais foco para síntese de novos fármacos, síntese de materiais para serem aplicados na indústria e tudo mais. Então, o foco é sempre esse. Chegar, planejar, botar a mão na massa, sentar na frente da bancada, entender o que está acontecendo. Legal, Inclusive, legal. essa é a principal diferença, né, entre o laboratório e a sala de aula. A sala de Legal. aula é algo mais abstrato. Mais abstrato, um pouco mais da teoria, que também é super importante e complementar, mas esse olhar prático é bastante interessante. Dentro de toda a sua experiência, né? Quer dizer, conta uma coisa inusitada para a gente. O que foi o maior aprendizado que você teve dentro do laboratório, Marcelo? Olha, é difícil, é difícil porque quando você vai para dentro de um laboratório, você realmente aprende aquilo que você estudou na teoria. Mas talvez o que tenha me impactado mais, assim, é descobrir, por exemplo, que é possível você gerar luz a partir de uma reação química. Que Você bacana. misturar duas substâncias, duas aguinhas diferentes e fazer algo que brilhe. Talvez isso tenha sido mais impactante para mim. Legal. E ver isso acontecer, sem sombra de dúvida, reforça todo o lado É sensacional. é. E de todas as suas experiências, você tem alguma recomendação para os alunos que querem um aprendizado mais prático durante a A, re graduação? a recomendação que eu dou é: tentem aprender o máximo e absorver o máximo possível dentro dos laboratórios. Legal. A teoria, ela serve para te guiar, mas você realmente só aprende alguma coisa quando você põe a mão na massa. Então, Legal. tente sempre estar presente dentro do laboratório. Legal. Legal. Bacana, Marcelo. Eu trazendo um pouquinho das perspectivas da química.
Vamos ainda manter dentro do mesmo centro, ainda dentro da área tecnológica. Queria convidar agora o Pedro Henrique para falar um pouco para a gente do Aerorio, né? Então, Pedro, conta para a gente, o que rola lá no Aerorio, conta um pouco da experiência. Bem, primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de estar falando aqui sobre o que a gente faz lá no nosso laboratório, na Aero. Galera, a Aero Rio é basicamente um projeto, né, de uma equipe de competição da PUC de aerodesign. E os conhecimentos que a gente aplica são da engenharia aeronáutica. É interessante porque engenharia aeronáutica é um curso que não tem na PUC, né? Então, os membros que são da equipe são de diversas engenharias e o conhecimento que a gente aplica é oriundo de diversas partes, né, de diversas áreas. E eu acho que é isso que torna o projeto tão bacana. A gente traz o que a gente vê em sala de aula para dentro do nosso laboratório, para no final a gente ter aplicação em um projeto real, que são as nossas aeronaves. E basicamente assim a gente compete e a gente disputa diversos campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais. Legal. Multidisciplinaridade na veia, pelo que você falou, né? Exato. Eu acho que é o encontro das diferentes engenharias justamente com um propósito, que é um propósito muito bacana. Com certeza. E que é muito prático também, né? Eu, por exemplo, eu sou aluno de engenharia de produção, mas na Aero eu estou muito responsável por uma área mais ligada à mecânica. Eu sou da área de cargas e estruturas. Então, assim, é algo que provavelmente eu não veria em sala de aula, mas eu tive o interesse de correr atrás e estou aprendendo como membro da Aero Rio. Legal. Eu acho isso fantástico demais. É muito bom. Não, que bacana, que bacana. E você já ganhou algum prêmio, cara? Conta pra gente. Já, então, a equipe atualmente é tetracampeã brasileira, né? Nós já conseguimos 4 títulos aí. E para vocês terem ideia de um dos nossos competidores, por exemplo, o Ita, foi campeão ano passado. A gente estava lá pau a pau com eles, a gente acabou em terceiro, eles foram campeões. Mas eles têm 5 títulos, então conseguiram um quinto e até ano passado a gente estava empatado com eles. Fora isso, também a gente, nas competições internacionais, né, quando a gente ganha o Campeonato Brasileiro, a gente tem a permissão de competir nos Estados Unidos, no Mundial. E nós já fomos segundo lugar, já obtivemos melhor avaliação em relatório, apresentação oral. Então, assim, a gente tem um respaldo bem bacana nessas competições. Legal. Conta pra gente alguma curiosidade que já aconteceu lá a partir dessas competições. Adrenalina, competição tem uma adrenalina também bacana, né? Assim, eu admito que a adrenalina da competição é algo muito, muito bom para mim, pelo menos. Tem gente que fica muito nervoso. Eu fico nervoso, mas eu gosto da adrenalina ali do momento. E cara, a experiência, assim, eu não posso falar com precisão, assim, eu nunca tive um filho, mas eu acho que quando você vê o teu projeto ali voando, quando você vê que o teu avião tá voando e ele pousa em segurança, assim, eu diria que é como abraçar o teu filho, sabe, em segurança, assim, pegar. E é uma sensação, assim, excelente. E ver aquilo ali, tudo que você planejou, tudo que você projetou, tá ali, de fato, dando certo, assim, sem palavras. E a gente precisa, basicamente, do nosso espaço físico, né, que é o nosso laboratório. Então, sem o nosso laboratório, a gente nunca conseguiria ter um tipo de experiência dessa. Esse é um ponto também interessante, né? Mais do que só as experiências, a estrutura que a universidade tem para a condução dessas jornadas é super interessante. E o amadurecimento também, né? Quer dizer, eu acho que todo o processo de competição, inclusive a frustração do não ganhar uma competição, é algo que te faz amadurecer, né? Eu acho que é um ponto aí de destaque para a gente compartilhar. Então, Pedro, queria agradecer a sua participação, a gente já volta a falar. Queria convidar agora o Lucas Leal. Lucas, tudo bom? Seja super bem-vindo. Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, eu vou ver como eu vou conseguir me encaixar aqui, porque eu não sou exatamente de laboratório. Eu trabalho com arborização urbana, né? Eu sou do curso de Ciências Biológicas. E eu e minha orientadora, a gente fala que a gente trabalha na área de ecologia urbana e a gente fala que a cidade é um laboratório a céu aberto. Então, meio que a gente trabalha em um laboratório, né? Atualmente, na verdade, muitos trabalhos vêm sendo conduzidos em espaços urbanos. Está cada vez mais comum utilizar eles como modelos para
para modelos para mudanças climáticas. Então, é muito interessante trabalhar nesse ambiente que normalmente as pessoas não achariam que seria um lugar para um bio trabalhar. E isso é muito legal, assim. Aí eu já te provocar, talvez você tenha o maior laboratório da PUC, que é justamente a cidade inteira para trabalhar, quem sabe, eventualmente alguns espaços ainda a descobrir, né? Quer dizer, eu acho que tem um lado do transformar a realidade em laboratório, é uma provocação que eu acho que é uma provocação para todos os cursos, né? Quer dizer, a gente se apropriar, inclusive, do espaço urbano para fazer esse tipo de experiência deve ser transformador. Mas conta para mim, Lucas, o que é fenodinâmica de espécies de bignoniaceae. É isso. Então fala até para mim, porque você já falou da questão do laboratório que envolve a arborização urbana da cidade, mas conta para mim o que é fenodinâmica, enfim, conta para a gente um pouco do que vocês fazem lá. Então, eu e a minha orientadora, né, a Jaqueline Prata, a gente está há 2 anos com essa iniciação científica, né, a minha iniciação científica, e a gente trabalha mensalmente até março, que foi antes de começar a quarentena, a gente acompanhava mensalmente um grupo de árvores que pertence à família Bignoniaceae, que é uma família botânica, que é os ipês. A gente trabalha com ipês, que agora, inclusive, está florescendo bastante, né? E aí a gente faz acompanhamentos todo mês. No final, isso gerou vários gráficos para cada espécie, né? Que a gente está observando 4 espécies. E no final a gente quer ver se o comportamento, né? A fenodinâmica, ela é o comportamento das fases da planta, tanto floração, frutificação, queda de folha, brotamento de folha. E aí a gente, com esses gráficos, a gente comparando com o que é esperado na natureza, a gente quer ver se o ambiente urbano ele interfere ou não na reprodução dessas plantas, principalmente na parte reprodutiva. E aí veio com o início que eu tinha falado, o trabalho, né, que é a fenologia, ela está sendo muito utilizada recentemente como utilizada para modelos de observação, porque a partir do momento que você percebe que o ambiente está alterando a reprodução dessas plantas, você consegue usar como modelo para dizer, ok, esse ambiente que é um pouco mais quente, né, que a gente conhece como ilhas de calor, está influenciando nas plantas, está influenciando na reprodução. Possivelmente a gente pode usar esse tipo de análise para saber se está tendo mudanças climáticas drásticas ou não. Então é mais ou menos assim que a fenodinâmica é esse acompanhamento dessas plantas que a gente fazia. Muito bacana. E floração de ipê é uma coisa super marcante e está muito presente no nosso espaço urbano e que bacana conhecer essa iniciativa. Eu não tive a oportunidade de conhecer. Queria até agradecer essa pequena cápsula que você compartilhou com a gente e, sem sombra de dúvida, deve ser muito bacana poder contribuir. E eu queria agora mudar também de centro novamente, né, até para a gente passar um pouco a bola para a nossa dupla dinâmica do design. Andrew. Boa noite, gente. Tudo bom? Queria te convidar para você falar um pouco sobre o Lab Prelo. É isso, Andrew? Isso. Eu trabalho no Prelo, né? A gente atende departamento de design. Então, o departamento de design é dividido em 4 áreas, né? Então, a gente tem a comunicação visual, que é a base do meu laboratório. Tem projeto produto, moda e mídias sociais, mídias digitais. E todo esse curso, essas 4 habilitações são atendidas por diversos laboratórios. Esse é o meu, tem o do Diogo também, que está aqui comigo. O meu projeto de produto, né? Sim. Como é que é a nossa dinâmica lá? A gente atende esses alunos, auxiliando nos projetos deles, auxiliando na execução dos projetos, dando consultoria, ensinando os maquinários, coisas de segurança para não ter nenhum acidente, dando ideias também, que nós somos designers formados pela PUC também. Então é interessante que a gente está do outro lado, né? E é basicamente isso. E também dá auxilia nas aulas de design. Legal. Deixa eu fazer uma... São 2 laboratórios, na realidade, que a gente está falando. A gente está falando do Prelo e está falando do LAMP.
Exatamente. Então, além de vocês explicarem para a gente o que são essas estruturas, né, quer dizer, o curso de design tem uma característica de ser um curso muito aplicado. Eu acho que e muito transversal, criatividade na veia, um curso muito bacana, uma opção muito interessante aí para quem está ainda em dúvida de que tipo de profissão seguir. Mas eu queria que vocês contassem um pouco essas duas estruturas, né? Quer dizer, o que é o objetivo de cada uma delas? Tá, vou começar então pelo meu. A gente tem mais focado para a parte de impressão, experimentações. Então, a gente usa muita tinta, serigrafia para estampar a camisa, fazer estampas corridas, vários tipos de encadernação, aplicações de acabamentos gráficos para fazer livros, por exemplo. Então, tem guilhotinas, tem computadores com os programas para os alunos utilizarem e fazerem os arquivos deles. Tem plotters de recorte também, que dá para fazer um protótipo de embalagem, de vários tipos de produtos que só no laboratório eles conseguem ter. Praticando nisso, eles estão preparados para o mercado. Então, é basicamente essa a função do laboratório, preparar eles para o mercado. Sem ter de meter a mão na massa, de testar, ver o que dá certo, o que existe no mercado. Quando sair, não está perdido, né? Tipo, como é que eu faço agora? Testou tudo que tem que testar lá no laboratório para... Legal. É como se fosse um espaço controlado para que você pudesse exatamente amadurecer produtos. Muito bacana. Diogo, fala para a gente um pouco. Só completando o que o André falou, o nosso curso, né, aquilo que ele falou, são 4 habilitações, né? Então, na verdade, são 4 laboratórios, a gente tem outros laboratórios também. A ideia é que, na verdade, os nossos alunos, eles se formam numa habilitação, né? Ele pode escolher projeto de produto, comunicação visual, mídia digital. A ideia que a gente quer é que eles transitem também entre os laboratórios, que tenham essa integração. Então, o cara de produto, ele não vai ser só produto, também ele vai lá no laboratório gráfico, faz experimentos, porque a gente entende que um produto completo ele tem a sua embalagem, tem a sua identidade visual, tem a sua bolsa que ele pode costurar no laboratório de moda. Então, o que a gente quer é que eles transitem entre o laboratório. Bacana. E a história do laboratório é exatamente essa. O aluno desenvolve os projetos em sala de aula com o professor, os conceitos, e nos laboratórios ele bota em prática para validar e tirar conclusões disso. Muitas vezes, por conta das experimentações, é que a gente chega a modificar projeto, enfim, novas conclusões. E o laboratório de volume, que é o meu, que é o LAMP, é um laboratório de modelos e protótipos, né? Construção física mesmo. Então, o aluno em sala vai desenhar, sei lá, de um clips a um barco. A gente já teve privada, caneta, cadeado, carro, enfim, não tem limite para o tema mobiliário, eletrodoméstico, o que for. Ele desenha. Lá no laboratório, a gente tem uma série de maquinários, né? Serras, lixadeiras, todas de partes manuais. E as tecnologias, né? Que estão em alta hoje em dia, impressão 3D, enfim, fresadora CNC, corte a laser, maquinários para dar auxílio aos alunos a desenvolver os protótipos, os modelos. É mais ou menos isso. Experimentação. Legal. Conta para a gente um pouco também das experiências agora recentes em tempo de pandemia, né, distanciamento social e o engajamento do departamento de artes e design nesse processo. A gente entrou em pandemia, né, mal começou a pandemia, a gente quase meio que não parou, porque a gente viu a necessidade, principalmente o pessoal deve ter visto nas reportagens, a produção de EPIs, né, de face shield e tudo mais. A gente entendeu que a gente tinha estrutura para isso, então foi uma questão de a gente se mobilizar. Tinha o risco da exposição, mas a gente fez com muito cuidado, muita segurança, e a gente botou nossas máquinas e uma série de makers também que apoiaram a gente. Começamos a fazer uma produção interna de face shield para doação, então a gente não comercializou nada. A gente fez essa produção grande, doamos, 16 mil face shields. E também eu estava comentando antes que nossas aulas, na verdade, não pararam, né? Assim, o departamento, a gente ficou tentando montar kits, produzindo kits de materiais para mandar para casa dos alunos, que eles pudessem tentar ainda conduzir o período, mesmo com esses exercícios práticos que a gente falou, o aluno conseguiu fazer em casa, a gente preparou kits e eles conseguiram produzir isso em casa, então foi legal. A gente ficou com a produção dos EPIs rodando e essa produção também rodando em casa. Esses kits são interessantes que levam um pouco do laboratório para casa, né? Então, eles têm a parte prática, que na teoria, na aula online só tem a parte teórica, né? E o laboratório é a parte prática, então onde ele vai meter a mão na massa? Então, a gente levou o máximo, motoboy, um monte de coisa, para chegar na casa deles e eles terem um pouco daquela experiência, né? Legal. Quando teve o distanciamento, eles sentiram que tem a perda, sabe? Por não ter o laboratório. Então, a gente fez o laboratório e ia ter eles. Isso foi muito legal, foi muito bem aceito isso. Muito bacana, muito bacana. Muito bacana ouvir, inclusive, essa história de superação, né? Quando a gente
houve depois de acontecer, a gente não sabe o quão duro foi fazer essa Exato. transição e o quanto, na verdade, não só levar o laboratório para a sala de aula, para a casa das pessoas, até por questão de distanciamento social não tinha outra opção, quanto também esse viés, e é um viés muito presente na PUC, que é esse olhar para a sociedade e o engajamento em causas, digamos assim, de caráter mais comunitário. Então, Exato, muito sim. bacana, André e Diogo, obrigado por compartilhar essas cápsulas com a gente já vai voltar a falar com vocês. Maravilha. Queria, na realidade, agora convidar o Matheus para comentar um dos laboratórios ou uma das iniciativas mais divulgadas que a PUC tem a ver com o Matheus, né? Todo mundo, olhando um pouco para a ficção científica, sempre olha um pouco para robô, sempre olha um pouco para competição, sempre tenta entender como é que essas questões elas se materializam e para que aquilo ocorre, né? Então, eu queria convidar o Matheus para falar um pouquinho para a gente do RioBots e o que rola lá no RioBots, Matheus. Conta um pouco da sua experiência, o que você tem aprendido. Fala aí, gente. Boa noite. Obrigado pelo convite também por participar. Então, para quem não conhece, a RioBots é uma equipe de robôs de combate lá da PUC-Rio, né? Surgiu em 2003. O próprio nome já diz, né? A gente constrói robôs de combate. De maneira que você acompanha o processo desde sua concepção até a sua parte prática, né? Então, lá eu digo um pouco que a RioBots ela é quase uma pequena empresa, né? Então, ela reúne um pouco de todos os cursos e áreas que você possa imaginar. A gente tem, óbvio, né? A maior parte é a galera de engenharia, porque requer ali um pouco sobre o conhecimento elétrico, conhecimento mecânico, conhecimento sobre automação. Mas também a gente reúne pessoas de outros cursos, como design, como marketing, administração, cinema, todos os tipos, porque a gente precisa disso, né? Funciona como uma empresa. Tem suas divisões, né? As partes ali que vão atuar e tudo mais. Então, a RioBots, ela a gente constrói robôs de combate, então a gente participa de competições tanto internacionais quanto nacionais. Então é muito irado, sabe? Você ver ali o seu projeto que você construiu numa plataforma, né, virtual e a gente faz isso tornar real, né? E aí, um pouco sobre a parte prática, a gente acaba, né, botando a mão na massa ali na parte da usinagem, fabricação, construção. Então, a gente tem todo aquele contato com o maquinário que não teria nem sonhando tão cedo, né? Então, a gente constrói tudo que a gente projeta, né? Então, a gente utiliza desde lá CNCs, tornos mecânicos, impressoras 3D, fradeiras, lixas, todo tipo de ferramenta mecânica e eletrônica que você possa imaginar a gente faz. E qual o objetivo disso, né? Óbvio que tem ali o objetivo da diversão, você participar, né? Para você poder ver, se divertir, tem as competições e tudo mais. Mas, no fundo, a gente está testando ali os componentes que a gente está usando, tanto mecânicos quanto eletrônicos. Então, a gente estuda bastante sobre propriedades materiais, né? Que a gente vê lá na prática, que na teoria não faz muito sentido, né? Então, a gente acaba aplicando tudo aquilo da teoria na prática sobre materiais, né? Você vai saber se aquele material vai aguentar ou não os impactos e tudo mais. E, da mesma forma, os componentes eletrônicos, né? Ver se aqueles componentes eles vão aguentar, de fato, o funcionamento. Então, se um componente, uma peça mecânica ou eletrônica aguenta um tipo de combate desse, né? Porque as lutas e as competições elas são muito agressivas e muito destruidoras, então ele vai aguentar na indústria, né? Óbvio que na indústria também tem um ambiente ali meio inóspito, mas não é tão inóspito quanto o combate, né? E Legal. aí a gente junta aí um pouco de engenharias e outros cursos e é mais ou menos isso que a gente fez lá. Muito, muito bacana, muito bacana. Conta pra gente um pouco das competições. O Pedro já falou até um pouco das competições que a Aero participa, né? Quer dizer, em escala nacional, a gente está competindo com universidades de primeira linha, como o ITA, e bate par a par, né, Pedro? Eu queria agora que o Matheus contasse um pouco para a gente as competições da RioBots. É escala mundial, né, Matheus? Também. A RioBots, assim, desde quando surgiu, né? Ela era uma das equipes pioneiras de robôs de combate aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos já existia há muito tempo, desde 1900 e alguma coisa.
Mas em questão de competição, nosso maior foco, óbvio, a gente acaba atualmente, né, o número de competições internacionais diminuiu bastante, então a gente participa bastante de competições aqui no Brasil, mas, óbvio, não deixa de participar das competições lá fora. Então a gente participa de competições dos Estados Unidos, Índia, China, Japão, além das aqui no Brasil, distribuídas nos seus estados, né? A Robotics, ela é a equipe mais premiada no mundo de robôs de combate, né? E às vezes, quando você vai para as competições, né, o nosso maior projeto, digamos assim, são os touros, que são robôs que têm um drum, né, um tambor que fica girando em alta velocidade. Peças ali que pesam 25 quilos e chegam a algo em torno de 8.000, 10.000 rotações por minuto. E ao acertar o adversário, ele lança ele a 3 metros de altura, algo que pesa 50 quilos, 100 quilos. E quando a gente vai para as competições, basicamente a Robotics ela sempre sai ali campeã em alguma das categorias com robô touro. Então, para as outras equipes, o objetivo delas é praticamente destruir a gente. Então, é como se eles conseguem combater os touros, eles conseguem ganhar de qualquer um. Então, isso é muito bonito de se ver, sabe? Uma equipe brasileira que construiu uma fama muito grande no exterior e, às vezes, acontece da Robotics ela ser convidada para participar de vários eventos, sabe? Não como... Óbvio que eles querem ali a participação, mas eles querem mais a participação por ser uma equipe grande, sabe? Querem um show ali. Então, isso é muito bonito de se ver, sabe? O Brasil representa uma equipe de robótica no exterior, ganhando e com altos índices de premiação. Legal, legal. Super bom ouvir. Eu só estranhei a sua felicidade de o objetivo dos outros é destruir você e você tá feliz, né? Eu acho que Não, mas é legal, porque você sabe que o seu projeto é bom, então... Com certeza. Tô mexendo contigo, Matheus, mas muito bacana ver o engajamento. Enfim, como eu falei, é uma das iniciativas mais bacanas. E é interessante na época em que a gente tinha final de semana no campus, ver exatamente essas equipes tomando o campus, né? Então, a Robotics, você tinha que tomar cuidado, final de semana, em geral, não tem tantos cursos ao longo do campus, mas eles estão pelo campus inteiro, justamente trabalhando com os robôs, fazendo as coisas acontecerem. Enfim, tenho certeza que o Pedro precisa de uma área mais aberta, né, Pedro? Porque o campus da PUC é um campus único, né, em função de toda a questão da experiência do campus. Até convido todo mundo, quem não conhece o campus da PUC, deveria vir, não agora, quando a pandemia passar, justamente para entender como é bacana essa reunião de saberes em um espaço tão único e tão bacana para que a gente possa ter um pouco dessas experiências práticas, né? E aí, agora, caminhando assim, para um projeto que está no meu coração, né? Na PUC a gente tem o que a gente chama de programas de inovação tecnológica, que são programas vocacionados para saberes e multidisciplinaridade e para experiências a partir de desafios que são trazidos por indústrias e diferentes indústrias. E a gente tem 3 pessoas justamente que representam olhares sobre esse prisma, que é um prisma tão bacana. Queria convidar primeiro para contar essa experiência para a gente. Fran, muito bom estar aqui contigo hoje, te receber para falar um pouquinho sobre o Global Lab. O que é o Global Lab? O que você aprendeu no Global Lab? Qual é a sua origem? Qual é o seu curso? Até para a gente ver um pouquinho dessas misturas, até que o próprio Matheus, o próprio Pedro, enfim, já comentaram para a gente da multidisciplinaridade como diferença na formação do profissional do futuro. Conta para a gente, Fran. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Fran, eu estudo Relações Internacionais e estou no 7º período agora. Eu participo do Global Lab, que é um programa de, como o Guga falou, que vai trazer uma multidisciplinariedade, é por isso que eu estou lá. Mas o objetivo do Global Lab é solucionar questões da mídia mesmo, é uma iniciativa da Globo em parceria com a PUC, com o ECOA, e lá a gente tem que pensar nesses problemas da mídia, pensar nos problemas da Globo e tentar solucionar. Então, foi uma experiência muito interessante o Global Lab. Eu faço relações internacionais, então vocês podem estar se perguntando como eu fui parar em um programa que vai pensar em mídias e vai pensar problemas. E é algo muito legal, porque o Global Lab, ele quer juntar várias pessoas de vários cursos,
porque eles entendem que para solucionar os problemas da vida, a gente tem que trabalhar com pessoas que são de campos completamente diferentes. Então, a gente trabalha com pessoas que são de administração, de engenharia, de design, de publicidade, jornalismo. E a nossa rotina é assim, a gente trabalha por ciclos, os ciclos duram mais ou menos 3 meses, e aí nesses ciclos a gente recebe uma grande ideia, uma big idea, que é como a gente chama. E aí é uma questão que a gente deve pensar e trazer uma proposta inovadora, né? E aí, nesse processo, a gente tem uns 3 meses para poder pensar nessa solução. E aí a gente se junta, a gente tem mentores que são especialistas em várias áreas e eles ajudam a gente, mas, enfim, a gente tem que correr atrás em buscar uma solução para determinado problema dentro da Globo. Eu acho que, para ilustrar melhor, seria, por exemplo, a gente tem uma big idea que seria como pensar o futuro do pagamento. O futuro dessas relações de pagamento. E aí a gente vai correr atrás nesses 3 meses e elaborar um projeto que a gente tem que apresentar em 4 minutos, às vezes 6 minutos. E é uma experiência muito enriquecedora, porque a gente tem que ter muita autonomia no desenvolvimento dos nossos projetos. E aí, quando a gente está na academia, a gente sente essa diferença em relação a estar num laboratório de desenvolvimento, né, como é o Global Lab. Porque eu, por exemplo, eu venho de uma experiência que é completamente teórica quando a gente está em relações internacionais. A gente não tem essa experiência mais prática, a gente muitas vezes não tem esse contato com o mundo, com o mercado em si. E aí, quando a gente chega no Global Lab, a gente é completamente adaptada a uma metodologia que vai fazer a gente pegar todo esse conhecimento que a gente recebeu, toda essa bagagem teórica que a gente tem, e transformar em um produto em si. E é muito legal você perceber que essas vivências variadas, elas conseguem desenvolver um produto, um projeto, que a gente consegue apresentar e a gente, de fato, consegue vender esse projeto. E a gente tem que pensar em todos os aspectos. A gente tem que pensar no aspecto econômico desse projeto, como ele se sustenta, pensar se ele vai ter aderência, a gente tem que perguntar às pessoas. Então, o resultado é que a gente consegue, de fato, fazer essa transição, que seria do mundo teórico, do mundo da academia, para o mercado em si. E é uma transição que é muito legal, porque diferente de um outro estágio por aí, a gente tem as pessoas investem na gente, né? A gente tem todo um processo de estudar, a gente tem aulas, por exemplo, de programação, e aí a gente tem o melhor dos 2 mundos, porque a gente consegue, ao mesmo tempo, ter a seriedade do trabalho, das entregas e dos prazos, e a correria e responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquele outro lado, que é a criação, aquele momento de aula, de aprender coisas novas. Então, o Global Lab ele acaba unindo esses 2 ambientes e criando um ambiente completamente novo, né? Que seria esse espaço de cocriação que é completamente multidisciplinar. Muito bacana, muito bacana. E como transforma a vida das pessoas, né? Muito demais. Eu, então, nossa, mudou completamente o rumo da minha carreira. Eu já tinha interesse em mídias sociais, mas quando eu cheguei no Global Lab, eu senti aquele direcionamento, né? A gente vê as possibilidades de mercado e a gente vê o quanto a gente tem potencial de atuar em diversas áreas, né? E aí, já para manter o mesmo clima, eu queria, na realidade, provocar agora a Paloma. Paloma, como o setor de seguros entrou na sua vida, Paloma? Conta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho também do seu background. Oi, gente, boa noite. Eu sou Paloma, curso Engenharia de Controle e Automação. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, passando um pouco dessa experiência para o pessoal. Bom, então, atualmente, né, como o Guga falou, eu estou atuando no Insurtech Innovation Program, que é um programa de inovação tecnológica da PUC-Rio, um dos programas de inovação tecnológica, que é voltado para o desenvolvimento do mercado de seguros, e é um programa que é um programa de aprendizado baseado muito assim em desafios, né? Desafio é um dos pilares e ele tem um objetivo assim de repensar muito o campo de seguros assim acerca da América Latina. E assim, ele é fruto de uma iniciativa entre o IRB, que é uma das empresas de seguros que está atuando com a gente, e a Mongeral, e também o Departamento de Informática da PUC. E assim, eu acho que a Fran ela conseguiu expressar absurdamente bem como é que está sendo essa experiência toda, porque essa multidisciplinaridade, ela assim, ela é incrível para você poder
para você poder estar em contato com outras pessoas, porque assim, me permite fazer um adendo assim, com relação ao termo laboratório, porque quando a gente fala laboratório, é comum que outras pessoas que estão ouvindo, elas conduzam o pensamento delas a termos mais técnicos, assim, pensar em experimentos científicos, mas assim, eu posso dizer que o laboratório em si, o termo laboratório, ele permite abranger qualquer área, porque é um lugar de grandes operações e grandes transformações. Então, por exemplo, os aprendizados que eu tenho tido no Insurtech, eles vão ser aproveitados para a minha vida inteira, porque eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, para me expressar em público, e isso é algo que eu estou desenvolvendo, que eu tô me permitindo poder aprender essas novas hard skills, soft skills também. A gente tem várias aulas relativas a empreendedorismo, computação também. Então, como a Fran mesma falou, você une o melhor dos dois mundos, né? Porque você tem as experiências de sala de aula e você pode estar aplicando isso também no desenvolvimento de projetos, que é algo incrível, assim. Você poder se juntar com outras áreas e produzir algo realmente funcional, que você sabe que tem muita chance de ser depois investido pelas empresas, é algo assim, não tem preço, sabe? É como se fosse uma taça de champanhe, que eu costumo dizer. Legal, legal. É interessante ver o engajamento das empresas com o mundo acadêmico, né? Sim, A gente poder, a partir desse engajamento, e são 2 exemplos, trazer um olhar de uma formação que é uma formação prática, uma formação aplicada e que vai ser bem aproveitada futuramente. Sim. E essa coisa assim de você poder pensar fora da caixa também, você poder expandir sua mente, sua criatividade, você poder estar fazendo o que você gosta, ensinando um pouco do que você sabe para as pessoas e você poder aprender com outras pessoas também, sabe? Eu tenho aprendido muito com muitas pessoas nesse programa. Eu, por exemplo, assim, eu sou ligada muito à área de tecnologia, né? Até eu faço automação, mas também eu gosto muito de design. Então, eu consigo estar juntando as duas coisas no programa e isso, para mim, é muito gratificante, é muito legal. Legal. Bom ouvir isso, Paloma. Eu queria, na realidade, agora fechar esse primeiro ciclo convidando a Mariana Paiva. Mariana, conta um pouco para a gente o que uma pessoa de letras está fazendo num programa de inovação tecnológica e o que você tem experimentado dentro desse programa. Conta para a gente. Bom, Guga, primeiro eu queria agradecer pelo convite e, gente, também boa noite. Então, como o Guga falou, eu sou de letras, então já é uma iniciativa bastante diferente, né? Não é um curso que você geralmente costuma ouvir falar dentro de trabalhar com tecnologia, trabalhar com inovação, mas eu decidi aceitar esse desafio. E eu acho que, assim, partindo um pouco do que as minhas colegas, a Fran e a Paloma, falaram, é uma oportunidade muito grande, é uma porta que se abre, porque muitas vezes, quando você entra na faculdade como aluno recém-chegado, você meio que é trancado numa caixinha, né? Então, por exemplo, no meu caso, letras, eu só vou trabalhar com escrita, eu só vou trabalhar com literatura, e eu não saio daquilo. Isso acontece muito também com humanas e até com engenharia. E aí, nesse estágio, nesse laboratório, né, a gente acaba tendo acesso a vários outros cursos e várias outras oportunidades. E a gente começa a perceber que, na verdade, por exemplo, letras não precisa ser só trabalhar escrita, livro, sabe? Eu posso trabalhar narrativa, eu posso trabalhar em como você vende um produto, como você constrói uma história que vende um produto para outras pessoas, né? Então, assim, se vocês puderem fazer parte do laboratório, quando vocês forem para a faculdade, eu encorajo, porque com certeza vai abrir várias portas e vai abrir a perspectiva de vocês. Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o estágio que eu faço parte, né? Se chama Apple Developer Academy e basicamente ele é voltado para tecnologias da Apple. Então você tem um problema, assim como a Fran e a Paloma colocaram, você tem que resolver esse problema e eventualmente você acaba aplicando tecnologias da Apple nos problemas. Aí eu vou puxar aqui um exemplo para ficar menos abstrato. Imagina que você tem o desafio de trabalhar com saúde. E aí você fala, nossa, eu queria desenvolver algum tipo de aplicativo que me ensinasse sobre primeiros socorros, porque eu não sei. E aí o que acontece? No estágio, eles te dão um passo a passo de como você trabalha em grupo com outras pessoas para desenvolver esse conceito, desenvolver essa ideia, como você transforma ela num produto de fato, né, que é um aplicativo, geralmente utilizando linguagem de programação da Apple e tecnologias da Apple, mas isso aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque
dependendo da área, as pessoas podem não conhecer tanto. E, assim, é do início até o final, o tempo todo recebendo mentorias, recebendo ajuda, e no final, assim como a Fran falou, tendo a oportunidade de expor esse produto que você cria para outras pessoas e outras empresas, e podendo até tendo pessoas investindo na sua ideia, né? Então, assim, é muito bom e eu recomendo para vocês com certeza. Com certeza. Elas só não comentaram, mas é uma montanha-russa de emoção, né? No sentido de ter um processo que é um processo muito bacana de muitas vezes achar que descobriu a fórmula da pólvora, mas estavam reinventando a roda e recebem feedback, reconstroem as ideias, pivotam, se adaptam muito. Eu acho que isso faz parte aí de um ciclo de formação moderno, à luz do que a sociedade vem experimentar e vai demandar desses profissionais do futuro. E eu queria fechar a primeira rodada, na verdade, convidando a Tayene para falar um pouquinho para a gente. Tayene, um pouco da sua experiência aqui na universidade, um pouco do seu olhar, o seu olhar sobre o ensino médio, inclusive. Conta para a gente, Tayene. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade também, pelo convite. Atualmente, eu trabalho no laboratório, né, da PUC também, o LDSM, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Sistemas Mecatrônicos, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas coisas. Uma delas foi também com projetos para o ensino médio, né, o PUC por um semestre. Lá, na verdade, é um laboratório mais para o pessoal de elétrica, de mecânica, de controle e automação, todas essas áreas, né, envolvidas. Então, a gente serve mais de apoio também para o pessoal da graduação, desenvolvendo projetos para também o primeiro período, né, tem a disciplina de introdução à engenharia. A gente, inclusive, nesse período, a gente continuou, né, nas aulas online. Então, por exemplo, a gente desenvolve um projeto lá de apoio para as aulas ou de apoio para projeto de fim de curso de um aluno, por exemplo. E para o ensino médio, né, o PUC por um semestre é bem bacana, porque ensina, né, o pessoal do ensino médio que está entrando em engenharia como que é cada curso, né, como que é cada engenharia. E o último que teve, né, eu acho que foi ano passado, que esse ano não teve por causa da pandemia, a gente teve um projeto prático, né, de um elevador. Então, os alunos do próprio ensino médio fizeram um projeto e montaram do zero, né, um elevador. Então, para eles realmente verem como é que é botar a mão na massa e o que é a vida de um engenheiro, né? Toda a parte de projeto, de material que eles vão usar, a parte de programação também eles viram um pouquinho. E aí, agora, esse semestre, a gente também continuou com o elevador na introdução à engenharia, para graduação, né, no primeiro período. E a gente também tinha um projeto de elevador, só que o elevador era bem mais elaborado, né, porque era um projeto, né, de 4 meses, né, o primeiro período inteiro, só que como foi virtual, a gente tem uma parte do elevador montado no laboratório, que a gente constrói realmente, mas a gente não conseguiu passar essa prática para os alunos, então a gente passou tudo para o meio virtual, a gente achou uma plataforma aí online e a gente fez um elevador simulado. Mas esse negócio de abrir portas dos laboratórios é realmente verdade, porque agora eu trabalho no laboratório, mas eu trabalho desde 2015, desde que eu fazia graduação, eu sou engenheira de controle e automação, atualmente sou aluna do mestrado e trabalho no laboratório. Então, eu fui do AeroRio em 2012 e o AeroRio me abriu as portas para trabalhar no LDSM e fiquei lá de 2015 e estou lá até hoje trabalhando. Então, assim, e já trabalhei com diversos projetos na área aí de engenharia. Então, trabalhar num laboratório desde que você entra na universidade é muito importante para você não só aprender, mas para também abrir muitas portas assim para trabalhar com outras coisas, abrir a mente. Então, acho que é isso. Vou provocar vocês aqui um pouquinho, né? Quer dizer, e é uma visão que eu tenho. Antes até de agradecer, eu estou aprendendo muito a partir dessa troca de experiências que a gente está fazendo, mas é que eu vejo talvez um dos grandes papéis do fora da sala de aula é a gente poder experimentar, aprender com a prática, errar, aprender os nossos limites, entender que competências a gente precisa evoluir. A gente, em geral, quando sai do ensino médio, vem para a universidade, a gente tem que aprender muito, porque quase que corta um cordão umbilical, né? Quase que a gente tem que começar e
e sem sombra de dúvida, vocês demonstram muita autonomia, a gente tem que desenvolver autonomia. Então, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. Qual foi o maior erro e o maior aprendizado que vocês tiraram desses erros ao longo das diferentes experiências que a gente teve aqui? Quem quiser começar a falar. Eu gosto muito de aprender com erro, é por isso que eu estou provocando vocês. Guga, posso começar? Pode, Só para com puxar. certeza. Beleza. Eu acho que o maior erro, por incrível que pareça, parece que não. Acho que, inclusive, falando agora com vocês, assim, alunos de ensino médio, muito de quando você vai trabalhar numa empresa ou com pessoas ou no estágio, né? Muito desse trabalho vai ser humano. Então, você vai ter seus conhecimentos, mas você também vai ter que melhorar muito na interação humana. Um dos meus maiores erros, por incrível que pareça, foi pensar que eu conseguiria trabalhar como letras no projeto na parte escrita do roteiro, né? Porque geralmente a gente tem que apresentar a nossa iniciativa depois de ter programado e feito ela. Eu me tranquei nessa ideia, eu comecei a fazer o roteiro, não falei com colega nenhum meu, apresentei o negócio para eles, estava lá pronto, feito, e eles falaram, não foi isso que eu pensei. E isso foi uma quebra de paradigma para mim, porque eu me tranquei, não falei com eles, e quando eu fui mostrar o que eu tinha feito, não era aquilo, a gente teve que começar do zero, trabalhando todo mundo junto. Então, assim, uma das maiores aprendizados para mim foi em termos de comunicação, de como é importante você ter comunicação, especialmente quando você trabalha com profissionais de outras áreas, para que tudo flua, para que tudo dê certo, né? E eu acho que um dos maiores aprendizados, então, volta nisso, e também naquela ideia de que, assim, no final do dia, quando tudo der errado, quando você for apresentar o projeto, quando você fez seu robô, quando você montou aquilo dos seus sonhos e dá errado e você perde, quem vai estar do seu lado são seus colegas. Então, assim, sempre tentar manter uma comunicação, sempre tentar, na medida do possível, manter uma relação boa, para mim é chave. Para mim foi o que eu mais aprendi, com certeza. Legal, legal, Mariana. Alguém quer compartilhar algum tropeço? Eu quero compartilhar um tropeço. Pode falar, Pedro. Fran, depois o Pedro. Tá bom. O meu tropeço foi grande, gente. A gente tinha que apresentar um projeto dentro desses 3 meses e a gente começou a enfrentar vários problemas por diversas razões. Problemas com a nossa equipe, a gente não estava conseguindo harmonizar nossas ideias. E aí, muitas vezes, esses problemas, eles vão se acumulando e se você não para resolver, se você não tem aquele momento de responsabilidade de falar abertamente com seus amigos, o seu projeto ele não vai caminhar, ele não vai evoluir da forma que ele poderia evoluir. E aí isso aconteceu comigo no meu 2º ciclo no Globolab. E aí o meu grande aprendizado nesse momento foi perceber o quanto de dedicação a gente tem que ter a cada projeto que a gente recebe. No sentido de não importa o problema que você esteja tendo, sabe? Se você não tem uma competência técnica, procure ajuda. Se você não está conseguindo escrever tal coisa, procure ajuda. Porque, no fim das contas, o seu grupo, vocês vão ser responsáveis por esse projeto. Vocês vão apresentar para várias pessoas. Então, se der errado, a responsabilidade é inteiramente de vocês. Não importa, por exemplo, se o seu amigo ele não estava presente no dia que era para fechar o texto e ficou tudo para você. Não importa, todo mundo vai apresentar o projeto junto, então você tem que ter a força e a dedicação de tomar esse projeto como seu e lutar com ele com unhas e dentes, porque no final é o que vai contar, é o que os seus amigos vão ver, é o que os seus avaliadores vão ver. Então, acho que esse nosso tropeço, esse tropeço do meu grupo, foi muito bom para a gente aprender a ser mais forte, a se dedicar mais e a perceber que a gente tem que ter autonomia e a gente tem que correr atrás. Bacana, bacana. Várias competências aí sendo desenvolvidas. Pedro, conta pra gente, cara. Então, no meu caso, foi uma coisa que me fez, assim, refletir bastante. Eu acho que me ajudou muito, no final das contas. Eu consegui crescer, né, depois dessa experiência, que foi... assim, eu entrei na equipe, né, na Aero, em maio do ano passado. E isso foi mais ou menos em julho, que a gente estava com uma etapa crucial, né, da construção da aeronave, onde a gente tinha que lidar com fibra de carbono, e, enfim, é um material caro, então você tem uma responsabilidade aí quando você está manuseando. E o capitão, na época, né, da equipe, chegou para mim aí, e perguntou se eu queria comandar essa etapa da construção, e eu falei, pô, beleza, vou
vou chegar e vou representar. Só que foi a forma que eu enxerguei isso, eu vejo que hoje não foi da mais correta. Eu queria pegar e tentar fazer tudo sozinho, sendo que a gente é uma equipe, a equipe é Aero Rio. E apesar de ele estar deixando ali como à frente, né, dessa etapa, ele gostaria que ali eu atuasse meio que no papel de liderança, talvez, motivando os outros membros a me ajudar, pedindo auxílio. E eu tentei seguir para o outro lado. Eu vi como o responsável ali da operação, sendo eu o responsável por fazer tudo, e eu, enfim, no final das contas, no final do dia deu tudo errado, não consegui, porque é uma etapa meio que exige muito ali, né? Ainda mais eu que estava há 2 meses na equipe, tentei seguir, não consegui, e aí ele falou, cara, por que você não pediu ajuda? Porque você não tentou interagir com a galera? E hoje eu vejo que quando você está em equipe, né? Quando você está no laboratório, você das diversas pessoas que falam aqui, né? A gente trabalha em equipe com outras pessoas que estão ali para apoiar a gente. E como ela falou também, na hora que deu tudo errado, quem vai estar ali com a gente são nossos amigos que trabalharam com a gente, estiveram do início desde o começo, né? Vocês estiveram levando tudo com a gente. E eu acho que isso, no final das contas, quando eu vi, eu falei, realmente, eu não preciso fazer sozinho, porque eu tenho meus companheiros aqui de projeto, tenho meus amigos que vão auxiliar. E eu acho que eu vejo isso também como um grande fator para você querer, né, entrar num projeto assim no laboratório com pessoas, você ter esse companheirismo, né, dos que estão ali trabalhando com você. Legal, Pedro. Eu acho que é uma das questões que a gente aprende ao longo da universidade, que as relações, elas são cada vez mais importantes nas nossas vidas. Relação profissional, relação de companheirismo, relação de confiança, né? Eu tenho uma pergunta para o Marcelo, que veio a gente recebeu uma pergunta no chat sobre química. Marcelo, você já falou que você misturou, gerou luz. Nunca explodiu nada lá não, cara? Claro que já. Já cansei de perder reação porque projetou tudo, porque explodiu. Eu já consegui quebrar até pote de ácido uma vez. Caramba. Era essa, inclusive, a história que eu ia contar, do dia que eu quebrei pote de ácido. Então, conta aí e pra aprendi. gente. Eu estava fazendo uma mistura ácida para poder usar para lavar, porque química tem muito isso, né? Você faz uma reação e você não consegue mais tirar a reação de dentro do pote que você fez a reação. Aí, às vezes, você tem que jogar ácido. E esquentou demais, eu não sabia que ia esquentar demais, o pote trincou, com quase 2 litros de ácido dentro, e ficou vazando na capela. Sorte que estava na capela, estava de luva, jaleco, não teve nenhuma explosão grande, mas vazou 2 litros de ácido na capela. Hoje em dia... Capela não é igreja não, né, Marcelo? Não é capela igreja não, é onde a gente põe a reação e começa a rezar para ela funcionar, mas não é de igreja não. E, assim, eu aprendi 2 coisas naquele dia. O primeiro é que, se você errou, resolve o problema, depois você senta e ri. Porque se não teve nenhum problema grave, não aconteceu nenhum acidente grave, isso vai virar uma história que você vai contar e você vai rir. E a segunda coisa que eu aprendi é errando que se aprende. A partir do momento que você erra alguma coisa, você automaticamente vira expert naquilo. E aí, a partir daquele dia, eu virei expert em fazer essa solução de ácido. Nunca mais eu tive problema. Muito bacana, muito bacana. Sorte que você está bem, você está vivo. Não aconteceu nada. Todos os cuidados também para que nada aconteça. A gente segue lá no departamento de química, tem todo um protocolo de segurança que tem que ser seguido, e isso é importante, você tem que seguir, não tem jeito. Também Legal. É um trabalho em grupo, você tem que se proteger e proteger o seu colega. Bacana. Lucas, André, Paloma, Taiane e Matheus. E aí, galera, vocês nunca erraram, cara? Oi. Não, a gente lida diretamente com o público, né? Então os alunos chegam lá desesperados, preciso entregar esse trabalho, tem 5 minutos para o limite da entrega, então a gente está ali, a gente vai te auxiliar a executar. Mas muitas vezes a gente até faz, né, pela pressa. E já aconteceu vezes, é claro, que, por exemplo, o aluno chega com um relatório impresso, um monte de páginas coloridas, aquilo custa caro, ele tem 5 minutos para entregar, a gente vai cortar, a máquina dá algum problema e dá um corte errado e vier aquele desespero, então você tem que explicar qual a situação. Olha, você tem que vir com mais calma, com mais tempo. Isso é uma máquina, ela erra também. Eu também posso errar, apertar um botão diferente, me distrair, qualquer coisa.
Então, isso é complicado, porque a gente tem que saber lidar com essas situações, explicar, e o bom é que geralmente a gente sempre consegue resolver, né? Pela nossa experiência nos próprios maquinários e como designers, a gente consegue resolver o problema ali rapidamente, ou então dar outro tipo de solução, e acaba ensinando para eles as próximas vezes, ó, faz isso, isso e isso, que aí ajuda para não dar esse tipo de erro. Porque a gente acaba sendo meio que o porto seguro deles, né? A gente acaba sendo aquela bolinha lá quando está tudo dando errado. Então, a gente tem que ter calma, sabedoria, para tentar dar a melhor solução. E aí a gente tem que pensar rápido, né? Porque a gente estava falando aqui, pensando nos problemas, a gente lida com pessoas diferentes, né? Características diferentes, tempos diferentes, enfim, pessoas diferentes, né? Então, a gente tem que ter uma leitura do aluno para entender e com calma explicar e dar as melhores soluções. Então, tem um pouco de cobrança nossa também, porque você ser a solução para eles e a solução não ser a melhor possível, a gente, graças a Deus, consegue sempre dar boas soluções. Mas aí, quando ele acaba errando, a gente tem uma culpa que, na verdade, nem deveria ser nossa, mas a gente se envolve tanto que dá aquela frustração. Então, a gente se cobra muito com isso. Mas, graças a Deus, a gente tem sempre bons resultados. Legal, legal. Deixa eu mudar a pergunta até para a gente já partir para o fechamento. Queria ouvir, na visão de vocês, se essa experiência que vocês tiveram, se ela determinou o caminho profissional que você vai seguir daqui para frente. Se a gente puder começar pela Paloma. Pode ser. Então, eu sou um pouco suspeita para falar disso, né? Assim, eu particularmente, eu sempre gostei muito de estar, assim, sendo produtiva, me sentindo útil. Eu atuo em laboratório, na PUC-Rio especificamente, desde 2018, que é quando eu estava num laboratório de inteligência artificial lá, que eu também lidava muito com essas coisas que eu gosto, né? Foi lá que eu comecei a desenvolver esse meu maior interesse e desenvolver os conhecimentos em programação, né? Então, lidei com programação, lidei com design, que eu expandi muito mais ainda os meus interesses por design, e depois, então, me inscrevi no Instrutech Innovation Program, que é onde eu estou agora expandindo meus conhecimentos e podendo adquirir outros conhecimentos. Então, assim, essa eu posso dizer sem dúvida que é uma experiência que eu vou levar para minha vida, e o fato de eu estar envolvida, trabalhando em laboratório desde 2018, fez realmente eu definir o que eu quero para minha vida. E, a princípio, eu quero muito isso, estar envolvida com a área que eu gosto, que é computação, programação, e poder, possivelmente, estar também lidando com algumas coisas de design, que eu gosto muito também. Muito bacana, Paloma. Matheus, conta pra gente, cara. Fala aí, gente. Então, a robótica, sim, ajudou a decidir um pouco do que eu ia fazer na minha carreira profissional, né? Mas não a Robotics em específico, porque antes mesmo de eu entrar na faculdade, lá na PUC, eu já participava do ramo da robótica no meu colégio, né? Durante o ensino médio. Então, eu sempre estive ali muito ligado com a área da robótica, participava de eventos também e com a questão de programação. Então, foi lá que isso meio que deu um estalo ali e alavancou um pouco a minha decisão de partir para o que eu curso hoje. Depois que eu entrei na faculdade e descobri a Robotics, eu me apaixonei e quis logo fazer parte. Então, e foi aqui que eu pude me descobrir e aumentar meus horizontes, né? Eu não comentei antes, mas eu faço engenharia mecânica na PUC. Quando eu entrei na Robotics em 2018, eu entrei para a área de controles e sistemas autônomos. Então, um pouco nada a ver com o que eu faço, mas como eu sempre já gostei dessa parte de robótica, essa parte de programação, foi o que me chamou a atenção na hora. E também porque eu queria aprender coisas fora do meu nicho, né? E ali também para ampliar meu conhecimento. Depois eu acabei passando um pouco por cada uma das áreas dentro da equipe, né? Atualmente eu sou o capitão da Robotics, então eu também aprendi muito em questão de liderança, em lidar com estresse, em lidar com situações difíceis. E como acho que o Diego falou aí um tempo atrás, eu virei quase que um porto seguro da maior parte das pessoas lá dentro da equipe. Então é no momento de desespero que as pessoas me procuram e eu aprendi a lidar muito com essa situação e ver os erros de uma forma diferente e aprender com os erros e acertos, né? E isso determinou muito o que eu vou seguir na minha vida frente. Muito bacana, porque a gente aprende mais quando a gente ensina os outros. Eu acho que esse é o ponto-chave, é uma oportunidade que eu acho que cada um aqui está tendo de ter isso. E aí, Lucas, seu futuro, seus sonhos, como essa experiência está contribuindo para isso? De algumas vezes que eu já cheguei a conversar com o pessoal de ensino médio, né?
tipo, que nesse encontro aqui, eu sempre gosto de falar que quando a gente está no ensino médio, a gente sempre fica com aquele pensamento de, meu Deus, qual vai ser o curso que eu vou escolher, porque quando eu escolher vai ser definitivo, vai decidir minha profissão e é isso. E aí, quando eu entrei na biologia, foi a minha experiência pessoal mesmo, eu olhei, cheguei no curso, vi que o curso que tem infinidade de atuações, a maioria dos cursos de graduação abrangem muitos assuntos e quando você vê que não é uma profissão. É um curso que abrange várias profissões que atuam de diferentes formas. Então, a experiência prática ela é essencial não apenas para a sua formação, mas para você conseguir realmente ir o que você quer atuar. Na biologia, a gente sempre fala assim, sempre tem incentivo das pessoas procurar estágios, né? Tanto trabalhar em laboratório quanto fora de laboratório, atuação em museus, tem várias atuações. E na minha experiência, ela foi bem interessante que eu já tinha procurado uma vez uma oportunidade de estágio em um lugar e não deu muito certo, estava muito preparado para entrar no encontro. E aí, durante uma aula, né, em Botânica 2, eu estava falando super entusiasmado, a professora estava apresentando um grupo de plantas lá e eu fiquei mega interessado. E aí, a gente discutindo com a professora, ela me chamou e ela propôs assim um trabalho que poderia virar uma iniciação científica, que é isso que eu estou trabalhando agora. E, assim, se eu não tivesse entrado nessa iniciação científica, possivelmente eu ou teria entrado em outra e talvez eu poderia estar atuando e querendo atuar em outra coisa, mas com a experiência que eu estou tendo com a iniciação científica agora, é certeza que eu quero trabalhar com produção científica e na área que eu estou trabalhando com arborização urbana e fenologia, né? Bacana, Lucas. Tayene, fala pra gente um recado final aí pro pessoal que vai ver a gente, está acompanhando a gente, que vai ver a gente depois também, porque essa sessão está sendo gravada para a gente compartilhar. E talvez falar também para os calouros que vão entrar na PUC, né? Eu acho que a gente se esquece dos novos colegas que estão chegando aí. A partir de semana que vem a gente está cheio de calouro novo no campus. Eu acho que a pegada é meio essa, né? Eu tive a oportunidade no laboratório agora, né, de dar aula. Então, igual vocês falaram, né? Tipo, você só aprende realmente quando você ensina alguém. Então, agora nessa pandemia, por exemplo, foi desafiador, porque a gente teve que mudar o projeto em cima da hora, do nada. Como que a gente vai fazer online agora? E eu fui responsável por todas as aulas de programação em Arduino e a gente deu um novo software que eu não tinha domínio algum. Então, eu tive que aprender esse software para ensinar. A gente já mexia com Arduino, enfim, mas a gente teve que mudar para um software online. Então, assim, foi uma oportunidade de eu me desenvolver também e além de ensinar. Então, você tem que aprender e aí tem sempre aquele cuidado, né? Quando você vai ensinar, você tem que saber muito bem o que você vai ensinar para você não ensinar algo errado. Então, por isso que você acaba aprendendo muito mais, né? Porque você tem aquele cuidado de ter certeza do que você está falando para os alunos. Ainda mais os alunos que eu dei aula, né? Foi para primeiro período, foi realmente os alunos que estavam entrando. Então, a gente não pode assustar eles no primeiro período para todo mundo querer sair correndo, né? Então, assim, eu tive um cuidado de ensinar com todo cuidado, com toda a calma do mundo e mostrar para eles realmente o que é ser engenharia e qual é a graça realmente de fazer os projetos, de trabalhar. Então, assim, eu acho que é muito importante essa experiência de trabalhar com algum projeto na faculdade. A PUC tem excelentes laboratórios, tem várias oportunidades diferentes. Então, assim, tem projetos de pesquisa, tem projetos de iniciação, tem projetos de equipes, né, tem igual a AeroRio, tem a Rio Bots, então, assim, tem muitas oportunidades e eu acho que são essenciais para quem está entrando, né, saber direcionar realmente o que quer fazer. E para quem está entrando é muito importante botar a mão na massa para ter certeza, porque igual eu falou, nada é definitivo, né? Vou entrar para o final da vida. Eu acho que não, eu acho que esses projetos são justamente para isso, para te direcionar, para você ter certeza que esse caminho, porque ainda dá tempo de você direcionar para outro, independente da graduação que você entrar, né? Legal. Obrigado, Tayene. Queria, na realidade, agradecer a vocês, mas antes até de fazer um agradecimento final,
Semana que vem a gente vai ter um novo bate-papo na PUC, muito bacana. Provavelmente vocês não sabem, mas no próximo ano a gente vai ter um curso novo na universidade, vai ser um curso de neurociências. Basicamente, esse curso vai provocar novas descobertas à base neurobiológica do comportamento, da memória, do aprendizado, a percepção e a consciência. Isso, sem sombra de dúvida, é um dos maiores desafios atuais da ciência. A gente vai ter um novo curso de graduação na PUC. Semana que vem o bate-papo é sobre isso. Eu queria, na verdade, agora fazer um grande abraço virtual de agradecimento a vocês. Fran, muito obrigado. Mariana, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Depois a gente combina para você me mostrar como é que se faz luz, cara. Eu sempre tive essa curiosidade. Lucas, sucesso com os IPs, sucesso com o seu grande laboratório, a gente precisa muito disso. Matheus, muitas competições, muitos prêmios para você. A gente se encontra um dia desses pelo campus também. Pedro, a mesma coisa, super curioso de conhecer um pouquinho mais o AeroHive. Taiane, eu já agradecia o ensinar a partir o aprender a partir do ensinar aos outros. Ao departamento de design, na figura do André e do Diogo. Cara, meu grande abraço, muito obrigado. Eu acho que vocês fazem muita diferença na PUC. Paloma, excelente experiência. Eu só queria fazer um último comentário sobre a Paloma. Se ela falou que ela precisa se desenvolver em termos de comunicação, um dia eu ainda vou me comunicar como a Paloma se comunica. Nossa. Então, isso é só um comentário para a gente perceber como é que a gente supera os nossos próprios desafios e as nossas próprias competências. Não, isso é verdade. Estou muito feliz em estar fechando o dia de hoje com vocês e muito feliz por estar vendo a PUC tão ativa e fazendo tanta diferença na vida de todo mundo. Um abraço para vocês, uma boa noite. Obrigada, Gustavo. Sucesso para vocês, saúde para vocês todos. Abraço, gente. Tchau, abraço. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada, Obrigado, tchau. gente.